Glória a Deus. Eu ia pregar hoje, mas ele estava aqui decidido. Ou eu ia pregar, então ele sentiu que ele ia pregar hoje, então, né, seja feita a vontade do Senhor. Na quarta estarei aqui trazendo a palavra na campanha, né? Do Salmo 1, que diz que Deus está passando para ele, vamos estar louvando o Senhor com o hino, né? Porque hoje é dia culto de adoração ao Senhor, né? Vamos estar louvando para a glória, né? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Colocar o Senhor com o hino que está no título, seja fiel, né? Irmão Levi, glória a Deus, glória a Jesus. Seja fiel, querida igreja, seja fiel para vencer. Seja fiel se quiser subir, quando Jesus nas nuvens descer. Seja fiel e não desanime, seja na dor, na tribulação. Seja fiel e seja valente, sempre lutando com a Bíblia na mão. Seja fiel, querida igreja, seja fiel até no vestir, seja fiel também no andar, seja fiel até no sorrir, seja fiel na tua oferta, seja fiel no dizimar, seja fiel de coração, para Jesus te abençoar. Seja fiel, querida igreja, seja fiel, querido irmão, seja fiel, mocidade, seja fiel e um bom cristão, seja fiel, querido pastor, seja fiel, vivendo em oração, sejamos fiéis até a morte, grande será nosso galardão. Glória a Deus, aleluia. Seja fiel, né? Até a morte, né? Grande será o nosso galardão, né? O diabo luta, né? Satanás, o que ele quer fazer? Ele quer lutar, ele luta com as pessoas no mundo, né? Para não deixar as pessoas ficar firmes, né? No Evangelho Santo, né? Fiel na palavra, na doutrina do Senhor Jesus, né? Porque ele sabe que nós fomos fiéis até a morte, né? Vamos dar a coroa da vida, né? Quem crê assim, bate palma bem forte para Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Vamos louvar o Senhor com mais um hino. Prefiro ficar com Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. No mundo tudo passa, tudo mesmo é ilusão. Não pode achar o homem segurança e salvação. Mas acima da vaidade vejo Deus que me conduz. Eu prefiro ficar com Jesus. Eu prefiro ficar com Jesus. Se prefere do mundo, eu não sei. Eu prefiro ficar com Jesus, pois a paz em Jesus encontrei. Amigos me convidam para a igreja eu deixar, mas eu digo, eu não quero meu Jesus abandonar. Pois cego eu andava, mas agora tenho luz. Eu prefiro ficar com Jesus. Eu prefiro ficar com Jesus,
Pois a paz em Jesus encontrei. Eu vejo muita gente caminhando sem direção, olhando para baixo, penetrando na escuridão. Mas eu olho para o alto, vejo Deus que me conduz. Eu prefiro ficar com Jesus. Eu prefiro ficar com Jesus. Se preferes o mundo, eu não sei. Eu prefiro ficar com Jesus, pois a paz em Jesus encontrei. Glória a Deus, as palmas bem fortes para Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Eu deixo aqui a oportunidade para o evangelista Fabrício, né? Fazer aquilo que sentiu do Espírito Santo de Deus. Vamos receber o céu do Senhor com as palmas bem alegres para Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Amém. Desde já, saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Aos visitantes, nós temos a dizer também que sois sempre bem-vindos em nome de Jesus. Amém. A igreja ama vocês, volte sempre. Amém. Glória a Deus. Estarei louvando um hino de aleluia que eu senti Glória a Deus. que está cantando aqui nessa noite. Aleluia. As palmas que exaltam Jesus. Você quer que Jesus te faça, peça com fé, peça com fé. O que você quer que Jesus te faça, peça com fé e verás o milagre acontecer, e verás o milagre acontecer. As palmas que exaltam Jesus. Me lembro das palavras do Senhor dirigidas ao profeta Jeremias. Me lembro das palavras do Senhor dirigidas ao profeta Jeremias. Sou o Senhor, o Deus de todo poder, acalmo a alegria ao viver fora de mim. Sou o Senhor, o Deus de todo poder, acalmo a alegria ao difícil para mim. Não, 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 não. Eu sou Deus Jeová, eu sou Deus Jeová, eu sou, criei os céus, a terra e o mar.
para mim. Não, sou o Senhor, o Deus de todo poder. Acaso haveria algo difícil para mim? Não. Acaso haveria algo difícil para mim? Não. As palmas que exaltam. Desceu o suor. A unção de Deus é uma maravilha, é muito bom, né? Maravilhoso. Estarei louvando um outro hino de minha autoria, esse já bem conhecido, né? Pela misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como eu queria ouvir você falar, como eu queria ouvir você cantar, como eu queria ouvir você falar, como eu queria ouvir você cantar, como eu queria ver você chegar e a natureza poder contemplar, como eu queria ouvir você falar e a natureza poder contemplar, como eu queria ouvir você caminhar e de alegria poder saltar, como eu queria ver você caminhar e de alegria poder saltar, de alegria poder saltar. Mas tão pequena é a minha fé, mas tão pequena é a minha fé, mas orando por ti, meu querido irmão. Mas tão pequena é a minha fé, mas orando por ti, meu querido irmão. Jesus falou a Tomé, tu se creu, bem-aventurado, se ouviram nós crerão. Mas Jesus falou a Tomé, tu se creu, bem-aventurado, se não viram nós crerão. Por isso orando por ti, meu querido irmão, meu querido irmão. Por isso eu creio nas promessas de Jesus, o Salvador.
falou a Tomé, tu viste e creu, bem-aventurado, se não viram, mas verão. Mas Jesus falou a Tomé, tu viste e creu, bem-aventurado, se não viram, mas verão. Por isso orando por ti, meu querido irmão, meu querido irmão. Por isso eu creio nas promessas de Jesus, o Salvador, o Salvador. Mas Jesus falou a Tomé, tu viste e creu, bem-aventurado os que não viram, mas creram. As palmas que eles vão fazer. Dia que aceitei Jesus, na vida se transformou. Dia que aceitei Jesus, na vida se transformou. Agora eu sou feliz, agora eu vivo bem. Jesus salvou a mim, Ele salva a ti também. Agora eu sou feliz, agora eu vivo bem. Ele salvou a mim, Ele salva a ti também. Ele salvou a mim, Ele salva a ti também. Deus vai perdoar tua vida, Ele perdoa agora eu alegria que Deus está curando nesse lugar. Agora eu Deus está curando nesse lugar. Tem uma agora, queima com fogo de vinho, resolve o problema no para fora. Queima com fogo de vinho, resolve o problema no para fora. Que barulho é esse? Nem voltar. Que barulho é esse? Nem voltar. Que barulho é esse? Nem voltar. O poder de Deus está nesse lugar. É o poder de Deus que está nesse lugar. A minha glória a saça a minha glória a saça a vida. A saça a vida. Tira a sandália dos teus pés, todo lugar que tu pisar, santo é. Tira a sandália dos teus pés, todo lugar que tu pisar, santo é, santo é. Deus aqui não pode ficar, ele tem que sair, ele tem que sair. Nós temos o poder celestial. Ele tem que sair, ele tem que sair. Sai, 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 em nome de Jesus. Sai, 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 em nome de Jesus. Sai por aí, sai, em nome de Jesus. Sai da rua, sai, em nome de Jesus. Sai demônio da morte, em nome de Jesus. Manda fogo, Senhor, manda fogo, Senhor, e batiza o meu coração.
Glória a Jesus. Louvado e engrandecido. É o nome do Santo Senhor. As palmas são bem fortes para Jesus. Glória a Deus, igreja do Senhor. Vamos fazer aqui mais um instante de oração, né? Para nós já passar para o evangelista Fabrício, que vai estar também, né, trazendo, né, uma palavra, né, vinda diretamente, né, do coração de Deus para os nossos corações. Quem crê assim, bate palma bem forte para Jesus. Glória a Deus. Vamos fazer então um instante de oração, né, para receber o servo do Senhor, né, evangelista Fabrício. Glória, 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 glória a Deus. Glorioso Deus, amado, eterno Pai, Pai querido, Pai amado, venha, Senhor, gotejar tua doutrina nesta noite, Pai, em nossos corações. Vem, Senhor, falar de uma forma tremenda, maravilhosa, Senhor. Vem, meu Deus, usar o teu servo, Pai, que vai estar aqui no santo altar do Senhor, meu Pai, trazendo a tua palavra, meu Pai, nesta noite, pregoando a palavra do Senhor, meu Pai, para os nossos corações, a tua doutrina, a tua palavra, goteja mesmo, Pai. Venha gotejar em nossos corações a tua doutrina. Usa o teu servo, Pai, de uma forma tremenda. Usa o teu servo, meu Pai, de uma forma gloriosa, meu Pai. Confirma mesmo, Pai. Querido Pai amado, benção a vitória. É que eu te peço e te agradeço para a glória do Pai e do Filho e para a glória do Espírito Santo de Deus. Amém, 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 Senhor Jesus. Vamos receber o servo do Senhor com as palmas bem fortes para Jesus. Amém, amados irmãos. É um prazer, né, estar mais uma vez aqui nesta noite. O senhor poderia aumentar um pouco o microfone, irmão Celso? Pode aumentar aqui um pouco, estou um pouco rouco. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Acho que tá bom, melhorou. Botar o som que mais vai agora. Glória a Deus. Não, pode voltar. Soltar um pouquinho? Que eu vou estar pegando mais baixo e o som mais alto, melhor. Amém? Amados irmãos que estão aqui nesta noite, já oramos, já louvamos ao Senhor. Estamos muito felizes, né? Porque mais pessoas vieram na casa do Senhor, né? Isso é maravilhoso. Mais irmãos, né? E assim vamos tocando o barco, crendo nas promessas do Senhor. O Senhor é o Deus que prometeu de trazer o crescimento para a igreja aqui de Resende. Então, nós simplesmente devemos permanecer na obediência, na sinceridade, para com a obra de Deus, e Ele vai fazendo a obra, né? E o nosso irmão Esdra, que veio de São José do Rio Preto, dos Campos, né? Glória a Deus, é fé. Viu de longe, né? Viu de longe. De lá dá o quê? Umas 4, 5 horas de relógio? 4 horas? Olha aí para você ver. Para você ver, a pessoa quando quer adorar a Deus não tem distância que impede, né? Não tem distância que impede o verdadeiro adorador. Ele vai mesmo. Foi os magos do Oriente que tiveram o desejo de conhecer Jesus de perto, né? Quando Jesus nasceu ali, eles foram de longe para ir conhecer a Jesus Cristo ali, né? O menino Jesus. E é assim, aquele que tem a fé, ele vai mesmo. Não tem distância não. Convido os amados irmãos a abrir as vossas Bíblias em Efésios, capítulo 4. Vamos ler a partir do verso 5. Eu estive de viagem, né? Fiquei quase um mês fora daqui de Resende. Estive em uma cidade do Espírito Santo e em alguma cidade de Minas. Depois fui para Ribeirão Preto. Estive em Serrana, Ribeirão Preto. Agora estou de volta. Não, eu fui na casa dos parentes meus, primos, irmãos. Amém? Efésios capítulo 4, verso 5. Esperamos um pelos outros. Aleluia. Louvado e engrandecido és o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Amém? Efésios 4, verso 5. Vamos ler apenas um versículo. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Vamos ler mais um. Um só Deus e Pai de todos, os quais é sobre todos e por todos e em todos vós.
Oremos. Senhor, grande Deus, nesta noite maravilhosa, oh meu Deus, já te apresentamos as orações, te apresentamos os louvores e também, meu Pai, apresentamos a Tua palavra, que ela tem poder para libertar, para curar, para transformar vidas, para renovar a vida daqueles que estão fracos, estão caídos. Usa a minha fraca pessoa, meu Pai, no abrir e no fechar da minha boca. Sim, meu Pai, desejamos ser e renovados por Ti, pelo Teu Espírito Santo. Derrama a Tua unção, Teu poder sobrenatural sobre Tua igreja, sobre minha vida, sobre meus irmãos, amados irmãos que estão aqui. Fala conosco neste domingo, fala conosco de uma forma especial e gloriosa, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Podem se assentar? E aquelas palmas que exaltam Deus. Irmãos, a Bíblia nos diz: um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Devemos ter só um Senhor. E quem és o nosso Senhor e Salvador? Salvador é Ele, Jesus Cristo, né? Jesus Cristo és o nosso Senhor. Mas existem aqueles que servem a dois senhores, né? Que dizem servir a dois senhores, melhor dizendo. Dizem servir a Jesus e dizem servir ao Deus do século 21, ao Deus deste mundo. Mas não tem como servir a dois deuses, né? A dois senhores. Ou há de servir ao Deus desse século, ou há de servir a Jesus Cristo, né? Não tem como falar eu sou crente, a pessoa dizer que é crente, mas está vivendo de acordo com o mundo. Ou é ou não é. Porque quem está em cima do muro, não tem como ser de Deus. A Bíblia nos diz lá em Apocalipse: tomara que sejais quente ou frio, porque se for morno, eu vos vomitarei da minha boca. E quem são os mornos? São aqueles que conhecem a palavra, porém não obedecem-a. Se tornaram apóstatas, deixaram os verdadeiros costumes, deixaram a verdadeira doutrina e se corromperam e estão vivendo de qualquer maneira no mundanismo e dizem servir a Jesus Cristo. Mas não tem como. Ou é crente, ou é servo do Senhor, ou não é. E por que o Senhor Jesus usa a minha fraca pessoa para falar isso comigo, conosco? Ele me usa para nos alertar. Porque em pleno século 21, 2026, há uma legião de demônio que o Senhor mostrou para vários pastores, mostrou uma vez para mim também, mostrou para alguns irmãos, irmãs, uma legião chamada de demônios do engano, das falsas doutrinas. O demônio e essa legião tem tomado de conta de milhares e milhares de pastores que outrora pregavam a santidade, que outrora pregavam a doutrina e que hoje já não pregam mais porque foram enganados pelos demônios das falsas doutrinas. Ou seja, demônios de cegueira espiritual, demônio da cegueira. Então, uma das funções de Satanás é tentar roubar de ti aquilo que o Senhor tem te entregado. A função do inimigo é querer roubar a doutrina, tirar a doutrina do nosso coração e fazer com que a pessoa passe a achar que tudo é normal, que não tem problema assistir um futebol, que não tem importância jogar um futebol, né? Que não tem importância a pessoa fumar, que não tem nada a ver a pessoa beber, que não tem nada a ver as irmãzinhas usar uma saia curta, que não tem nada a ver o irmão banhar de sungão na praia, viver na praia no meio dos mundanos, ir para o meio dos mundanos. Então, uma das funções do inimigo, dessa legião demoníaca, é cegar a pessoa e ela se acostumar com este mundo, com o século 21 e achar que tudo é normal. E o que é que Satanás tem colocado no coração dessas pessoas? Que Deus só quer o coração.
Eu falei uma vez aqui no culto, torno a falar, o caso, o pastor lá no Sergipe, na cidadezinha lá de Sergipe, me falou, ó, se Deus quisesse só o coração, todo o corpo seria coração. Todo o corpo teria que ser coração, porque Deus ele nos quer por inteiro, não por metade. Então que eu e você venhamos servir a Deus verdadeiramente. O crente fiel, o verdadeiro adorador, ele é enxergado pelo mundo. O mundo nos enxerga como loucos. Porque nós somos diferentes, buscamos viver a santidade todos os dias e noites. O crente verdadeiro, ele é fiel no falar, no olhar, no caminhar, no vestir. Ele busca ser fiel em toda maneira de viver. Ele busca a perfeição. Por mais que nesse mundo ele jamais será perfeito. Nós seremos sempre pecadores enquanto estivermos aqui nessa terra. Mas nós buscamos a perfeição que é Jesus. O crente verdadeiro a tudo se discerne e por ninguém é discernido. E a Bíblia nos diz que devemos adorar um só Senhor. Irmãos, olha o que veio à minha memória aqui. Eu escutei um pastor, o Juscelino, falou. Você conhece o Juscelino, né? É de lá da região de São José do Rio Preto. Diz que tem um pessoal lá, uma comunidade nos Estados Unidos, que é crente, e os crentes fumam charuto. Diz que é normal, é tradição antiga, é costume, fumar um charutão. Falando de fumo, eu fui preso à maconha, né? Muito tempo fui preso ao vício da maconha. Antes de eu aceitar Jesus, né, com os meus 17 para 18 anos. E ali eu preso pelo aquele vício. Certo dia eu andando na rua, eu vi o demônio da maconha, meu irmão. Eu vi aquele espírito todo de verde. Ele era enverdeado, verde, né, de cor verde. E parecia ser um espírito fêmea. E eu vendo aquele demônio, e uma coisa me falava que o nome dele era cannabis. Cannabis, era o demônio cannabis. Eu falei, mas que espírito é esse? E ali, meu irmão, me caiu em desespero, me veio o desespero. Eu falei, não é possível que eu estou preso por esse Satanás. Misericórdia, eu estou servindo esse demônio. Aí, passou-se um determinado tempo, eu aceitei Jesus, busquei colocar a minha vida no altar. E logo o Senhor me trouxe a entender que a maconha é da legião da pombagira também, sabia? O Senhor também me deu a entender que o espírito Zé Pelino também é da legião da pombagira. Demônio do vício, meu irmão, é da legião. O Senhor me deu o entendimento, né? E aí, meus irmãos, e as pessoas que estão presas a esse vício servem a esse demônio, servem a esse Deus. Se a pessoa ela está presa ao televisor, o Deus dela é o televisor, é o demônio da televisão ali, que tem cegado a muitos. Se está preso nos vícios, no vício do cigarro, seja da pornografia, o Deus dele é o Deus do cigarro, é o Deus da pornografia. Se está preso no futebol, o Deus dele é o futebol, e assim por diante. E eu e você devemos servir a Jesus Cristo, né? Adorá-lo verdadeiramente na santificação do corpo, da alma e do espírito, pois a Bíblia nos diz que sem santidade é impossível agradar a Deus. As palmas que exaltam Jesus. Uma só fé, a nossa fé é em Deus, Jesus Cristo Nazareno. Uma só fé. Devemos ter a fé nele, que ele pode todas as coisas, né? Não adianta termos a fé em Maria, em João, em José, em São Tomé. Não. Uma só fé, que é Jesus Cristo. Há só um mediador, está escrito em Timóteo, 1 Timóteo, se eu não me engano, que diz, há só um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo. Então a nossa fé deve estar nele, deve estar alicerçada nele. Tem muitas pessoas que têm uma fé no santo e falam, manda chuva para mim, santo. O santo,
aquele lá que está proferindo o nome, não irá mandar chuva. Não adianta ter a fé nele, porque quem faz a obra, quem manda a chuva, quem faz a obra é Jesus Cristo. As palmas que exaltam Jesus. É um só batismo. Um só batismo. Qual é o batismo de Jesus, Tisseus? Qual é o batismo de Jesus? Batizando nas águas correntes em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tá vendo? É o batismo que tem na Bíblia. Uma certa vez, eu já contei essa história, eu vou tornar a contar. Lá em Aparecida, em Goiânia, melhor dizendo, tinha uma idosa que morava do lado da casa do nosso irmão ali, nosso irmão Luiz Evandro. Uma senhora muito brava, nervosa, católica, né? Roxa. E não aceitava que ninguém pregava para ela. Se possível, ela ia para cima para bater. E falaram para mim, Fabrício, cuidado com aquela idosa lá, com aquela senhora, com aquela coroa, porque ela é nervosa, ela não aceita. Eu falei, é? E você sabe que a gente quer mexer, né, para ver o que vai dar. Sabe quando o menino é teimoso, quer mexer com a caixa de marimbondo, para ver o que vai dar? Eu falei, eu vou ter que mexer, agora que eu vou mexer, eu estou sabendo, agora que eu vou mexer mesmo. Aí, certo dia, eu queria ler a Bíblia, eu peguei, pedi uma cadeira para ela. Falei, minha senhora, teria como a senhora me arrumou uma cadeira, eu vou para me sentar, ler minha Bíblia. Ela arrumou a cadeira, eu sentei, me emprestou a cadeira, eu sentei do lado da porta da casa dela, e estou lendo a Bíblia, calado, quieto lendo a Bíblia, do lado da porta da casa dela. Aí ela deu uma brecha, teve curiosidade para saber da Bíblia. Eu falei, agora é minha vez. Eu falei, minha querida, o que está escrito na Bíblia? Que nós devemos adorar somente a Deus, certo? Ela diz, certo. Falei, eu não estou para falar de religião, eu estou para falar de Bíblia, correto? Eu posso falar? Eu não vou confrontar a senhora, eu vou falar o que está escrito na Bíblia. Ela, certo, meu filho? Não é religião, eu respeito a senhora católica, eu sou evangélico, mas a Bíblia, Paulo falou, ainda que eu estivesse agradando a homem, contudo, eu não estaria agradando a Deus. Ela falou, certo, devemos agradar a Deus. Falei para ela, e o batismo de Jesus foi qual? Ela foi nas águas correntes do rio. E o batismo de criança veio de onde? Veio da Bíblia? Ela, ficou só o grilinho cantando. Falei, se não tem na Bíblia é batismo de homem, porque não tem na Bíblia. Falei, eu quero que a senhora me mostre onde está o batismo de criança. Aí ela começou a falar, foi faca a alma, não estou falando de religião, estou falando de Bíblia. Se a senhora não está para agradar homem, a senhora precisa se batizar assim como Jesus se batizou. E se tem também, não tem batismo de piscina na Bíblia. Por mais que na época de Jesus tinha o tanque de Betesda, o tanque de Siloé, mas Jesus foi batizado no Rio Jordão. Ele chegou ali perante o Rio Jordão, estava ali João Batista, que falou, eu careço de ser batizado por ti, mas veio o Senhor até a mim para que eu te batize. Aí Jesus falou, é necessário para que em mim cumpra a justiça. Ou seja, para que da mesma forma que ele se batizou, eu e você, nós nos batizamos. E todos devem ser batizados. Fora este batismo de Jesus, o resto é antibíblico. Não tem na Bíblia. Não, mas o eunuco ali. Como é que é o eunuco? Etíope, quando Filipe foi mandado em direção ao deserto, né? E ali ele encontrou com o eunuco. Está lá em Atos dos Apóstolos 8. Me corrige? Isso. E ali fala que ele foi batizado na água. Mas não fala que foi em lagoa, que foi em piscina, que foi em tanque. Foi na água. Então é um batismo ali que eu acredito que foi no rio, porque foi o batismo de Jesus. Nós precisamos batizar. Quem já ouviu ali o missionário Davi Miranda expulsando o demônio? Aí o diabo falava na boca da mulher, usava a boca da mulher e falava, manda o povo batizar em piscina. O batismo de piscina é meu, porque é batismo de homem, não é batismo de Jesus, não. Manda batizar no tanque.
Porque o tanque é batismo de homem. Pessoa que se batizou em tanque, batizou em piscina, é um batismo antibíblico. Na verdade não se batizou, banhou. E assim, meus irmãos, voltando ao assunto da idosa lá, ali eu fui com jeito e o Espírito Santo, quanto a infinita misericórdia, usou a minha fraca pessoa para falar com ela, né? Acerca da verdade. E ela se escou de um lado, foi para o outro e correu. Mas a semente foi plantada no coração dela, pela infinita misericórdia. As palmas que exaltam Jesus. Então, amados irmãos, tem muitos que buscam, mas não chegam ao conhecimento da verdade, porque são ignorantes. Alguns que veem a verdade, mas faz de conta que não viu. Tem olhos, mas não vê, né? Tem ouvidos, mas não escutam. Se muitos se tornaram apóstatas, dando ouvido a espíritos enganadores. E eu sempre digo, torno a dizer, que para muitos o errado é certo e o certo é errado. Para eles estarem vivendo de qualquer maneira, as mulheres com os brinquinhos, um brincão melhor dizendo, estão na vaidade, estão na lascívia, estão nas pinturas, para eles é tudo normal, está tudo certo. Mas se eles encontrar com uma mulher que está na santidade, está com a vestimenta bem composta, busca viver a pureza, a santidade, para eles, ela está errada, é louca. A mulher não vai no forrozinho, é louca, está errada. A mulher não vai no baile funk, o irmão também não vai, está doido, é errado, não vai no baile funk, está errado, é um crente santarrão. Eles falam, um crente não bebe uma birita, uma buchudinha que fala, né? Uma cachaça, uma garrafinha. A barrigudinha. O crente não bebe uma barrigudinha, porque esse é crente demais, ó. Eles falam, para eles é tudo isso errado, porque são apóstatas. Fizeram da casa de Deus caverna de salteadores. Eles louvam a Deus com os lábios, mas o coração está longe de Deus. Pregar santidade nunca. Tem que pregar o quê? Prosperidade. Onde nasceu nos Estados Unidos, no neopentecostalismo, no ano 1947, se eu não me engano. E veio para o Brasil e fez sucesso. A teologia da prosperidade precisa ter próspero. Há lugares, igrejas, cujos pastores dizem que o crente que é pobre é um crente que está em pecado. Fala. Que para ser um crente aceito por Deus precisa ser rico. Se não é próspero, se não é próspero é porque está em pecado. Aí eles já falam que Jesus teve uma casa à beira de praia. Tinha casa à beira de praia que os apóstolos tinham condição. Meus irmãos. Mas será que eles nunca leram aquela palavra da Bíblia que diz que um dia um discípulo estava a acompanhar Jesus, queria acompanhar Jesus, e Jesus falou: as aves do céu têm ninho, mas aqui a raposa tem tuas covas. Mas o filho do homem não tem onde sequer reclinar a cabeça. O meu reino é eterno, não é desse mundo, daqui eu não sou. E o Deus dele é o Deus mamon, é o Deus do dinheiro. Tem que ter dinheiro. Se não tiver dinheiro, está errado para eles, né? Santidade não pode pregar, não. Prega a santidade, você vê. Não pode. Prega contra a lascívia. É igual umas crentes que chegou lá na minha terra, lá em Minas Gerais, as esposas do meu primo. Um shortinho curto, meus irmãos, e batendo no peito e arrotando santidade, querendo arrotar a santidade. E chamou eu de como é que foi que ela falou? Ela falou que eu estou vivendo doutrina de homem. Eu falei, então você nesse shortinho curto, você está vivendo a doutrina de Jesus? Fala para mim. Você está vivendo então? Meus irmãos. E com as correntinhas no pé, coisa de prostituta. E vive cascavelando com os pés, com aquele salto alto. Você sabia, já que eu toquei no assunto do salto alto, né, não tem mulher aqui, mas os falsos profetas não pregam, mas nós temos que pregar contra o salto alto.
O salto alto foi confirmado que ele danifica a saúde da mulher, porque dói ali, tem que empinar as costas da mulher, a traseira, né? E tem muitas mulheres que precisam fazer uma cirurgia no pé, porque o salto alto estufa um ossinho do pé, do dedão do pé. Houve casos de mulher que precisou fazer cirurgia. E as mulheres, quando andam, vivem cascavelando com os pés. Top, 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 top. É o quê? É o salto alto. Ali ela está passando toda empinada, meus irmãos. Toda empinada para quê? Para mostrar lascívia. Para mostrar para os irmãos e as irmãs que elas estão empinadas. As profetisas, né? As missionárias, as diaconisas. Estão empinadas para mostrar para o homem, para Deus não. E é o pé da pomba gira, o salto alto. Foi feito por Satanás para as prostitutas. E as mulheres que se diz serva de Deus estão agora nesses costumes, meu irmão. Querendo empinar o corpo, querendo empinar a traseira para mostrar sensualidade. E cascavelando, né? Ali é o chucar da cascavel. E ela toque. E assim por diante. E muitos não querem pregar essa realidade, meus irmãos. Hoje são poucos dos poucos que pregam. Antigamente, muitas igrejas doutrinárias que tinham a santidade pregavam o evangelho, meu irmão. Pregavam a verdade. E cadeirante levantava, tá? Surdo ouvia, tá? Assembleia, Deus é amor, entre outras. Cego enxergava, tá? E assim por diante, porque a santidade, porque tinha santidade. Mas hoje estamos vivendo um século, uma época que os crentes são muito mimados. Se você hoje na igreja pentecostal do Filho de Deus for corrigir uma irmã que está no pecado, algumas que querem estufar o nariz e falar, eu não aceito, pronto, e vai para outra igreja que aceita ela da maneira errada que ela está. Então o povo de hoje não quer ser corrigido, não querem mais viver a santidade, mas eu e você que buscamos viver para um só Senhor, nosso Jesus Cristo, devemos pregá-la custe o que custar, e não permitir que Satanás roube isso dos nossos corações. E já me perguntaram, você é tão novo para pregar isso? Eu prego o que está escrito na Bíblia. A Bíblia é o livro mais antigo que tem, mas é o mais atualizado. Ele não se desatualiza nunca. Então, meus irmãos, devemos viver as Escrituras. Ela nos ensina. Fugir-vos da aparência do mal. Quem crê nessa palavra diz, eu creio. E assim por diante, meus irmãos, muitos que estão no engano, e não lerem mais Gálatas capítulo 5, versos 16, né? As obras da carne, o fruto do Espírito, andai em Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Para você servir a Deus, é só no Espírito. Na carne é impossível agradar a Deus. Se você vê uma pessoa que está na carne e falar que está servindo a Deus, não está não. Não deixa essa pessoa pôr a mão na tua cabeça não. Né? E você que está na santidade, você tem prazer de viver a doutrina. O fardo do Senhor é leve, é suave. Se você se cobre, você anda bem vestido, se você não tem um cabelão de mulher, se você tem um cabelo bem aparado, você tem prazer de viver assim. Você não quer desagradar a Deus por nada. Você tem prazer de viver a santidade. Agora, para os que estão lá no mundo, eles falam que é difícil. Fácil não é mesmo, não, porque precisa estar no Espírito. Mas eles acham ser impossível viver a doutrina. Por quê? Porque estão na carne. E para servir a Deus, é necessário estar em Espírito e em verdade. Não importa a igreja que tu és, se aos pés do Calvário tu estás, se o teu coração é igual ao meu, dai as mãos, e nele não será. Dai as mãos, dai as mãos, dai as mãos, e meu irmão será.
meu irmão será. Desde o dia que aceitei Jesus, a minha vida se transformou. Desde o dia que aceitei Jesus, a minha vida se transformou. Agora eu sou feliz, agora eu vivo bem. Jesus salvou a mim, Ele salva a ti também. Agora eu sou feliz, agora eu vivo bem. Com Jesus e mais ninguém. Com Jesus vai tudo bem. Amém. Diz comigo assim: Senhor Jesus, revele ainda o profundo e o escondido pelo Teu Espírito Santo de Deus. As palmas que exaltam Jesus. Olha, eu vi uma serpente, uma espécie de uma cobra. No momento do louvor eu vi uma espécie de uma cobra. Essa cobra ia para morder a cabeça da pessoa, né? Para morder. E eu falava, mas o que significa isso? O diabo, meu irmão, queria colocar pensamento de dúvida na mente dessa pessoa, para fazer com que essa pessoa corrompa, para não crer na palavra, na doutrina do Senhor. Mas o Senhor te trouxe aqui nesta noite para quebrar este mal que luta contra a tua vida. E o Senhor nessa noite traga um renovo espiritual. O Senhor está arrependendo esse mal, né? E está trazendo um renovo para ti. Se você crer, vai levantar a mão. Eu conto 1, 2, receba. É ti mesmo. Amém? Receba em nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus que revela e não se engana, vai vir uma proposta que aparentemente parece ser boa para um irmão aqui. Uma proposta que aparentemente parece ser boa, mas que se você aceitar essa proposta irá te trazer um mal muito grande. E o Senhor Jesus fala, não aceite, que irá te trazer um mal muito grande. E quando vir essa proposta, você vai lembrar dessa revelação. O que é de Deus? Não, eu conto 1, 2, 3. Receba, em nome de Jesus. Mais palmas que exalta Jesus. Mais palmas que exalta Jesus. O Espírito Santo de Deus, que me revela e não se engana, manda dizer para a pessoa que irá visitá-lo em sonho e falar algo muito importante, né? Vai falar mais sobre a doutrina, né? Algo muito importante. Ele irá falar mais da doutrina para essa pessoa. Eu conto 1, 2, 3. 1, 2, 3. Receba, em nome de Jesus. Amém? As palmas que exaltam Jesus. Mas, irmãos, vamos fazer uma breve oração para mim já passar por dirigente. Amém? Em nome do Senhor. Tem aqui também os cartões do dia. Se algum irmão quiser atualizar, tá bom? Ou se quiser deixar oferta, né? Para dar uma ajudinha no aluguel da igreja, na conta de água e de luz também. Fica à vontade. Cadê a salve, irmão Celso? Ah, tá aqui. Né? Mas se alguém não puder ajudar, não tem nada. A maior oferta é você estar aqui na casa de Deus, né? A maior oferta é você estar aqui nós estar aqui na casa de Deus, amém? Então vamos lá. Quem oferta com alegria lá no céu brilhará. Lá no céu brilhará, lá no céu brilhará. Quem oferta com alegria, lá no céu entrará e Deus recompensará. Amém. Senhor grande Deus, Senhor grande Pai, estenda as tuas mãos sobre nossas vidas, lançando pelo chão, pela terra, todo mal que luta contra nós. Manda fogo, meu Pai. Repreenda, meu pau demônio, que luta para tentar tirar de nós a tua verdade, a tua santidade. Repreenda, meu pau demônio, da apostasia. Guarda a minha juventude, guarda o nosso irmão Extra, a juventude do teu filho Extra. Livra nós de todos os mal. Repreenda todo o laço da pomba gira para tentar nos derrubar na prostituição. Livra o irmão Silas, Celso e o nosso visitante, Senhor, que está aqui. Ori, alabastu, carabaia. Queima, queima, queima todo o mau pensamento. Tem pessoas aí com pensamento contrário. Desça o anjo com espada de fogo na mão e o Espírito Santo repreenda. Queima ele, Jesus, queima, 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 queima. Ele me clama, alabastu, me clama, alabastu. Ori, me rianda, alabai. Ori, me clama, tu, carabaia. Oh, meu Pai, lança pelo chão esse mau pensamento, esse mal. Oh, meu Deus, lança pela terra. Queima, 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 queima. Querendo o Senhor operar, quem impedirá? Toque em nossa vida,
sai. Visita também, Jesus, o nosso lar, a nossa família, a nossa parentela, em nome e pelo sangue de Jesus. Todo mal sai e sai em nome e pelo sangue de Jesus Cristo. Amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. As palmas bem fortes para Jesus. Glória a Jesus. Que maravilha, né? Aleluia. Oramos, louvamos ao Senhor, né? A palavra falou fortemente em nosso coração a doutrina do Senhor, né? Usando o Espírito Santo, usando o servo do Senhor, né? Evangelista Fabrício, né? Vamos fazer então agora a oração da fé. Quarta-feira nós estamos na campanha do Salmo 1. Glória a Deus, a terceira volta, se não falha a memória, a terceira volta. E a sexta-feira é o culto da família, os domingos, né, que acontece o culto, né, de adoração ao Senhor, que foi hoje, né? Glória a Deus. Vamos fazer a oração da fé, né? Para que o Senhor venha levar nós para o nosso lar, nos guardar e nos livrar de todo mal, né? Todos começam dando glória a Deus. Glorioso Deus, amado e eterno Pai, obrigado, Senhor, obrigado por mais uma noite na tua casa, na tua presença. Jesus querido, Jesus amado, é a oração da fé. Leva cada um de nós para o nosso lar, meu Pai, nos guarda, nos livra de todo mal. A cada obreira também, meu Pai, da IPFD aí, meu Pai, neste bairro, nesta cidade, que daqui a instante vão estar terminando os cultos, meu Pai. Venha, Senhor, guardar cada um deles também. Guarda cada um de nós, cada um dos teus servos, das tuas servas, de uma forma geral. Guarda cada um que estará voltando para os seus lados daqui a instante mais, Senhor. Confirma, meu Pai, a bênção e a vitória. Dá o grande livramento, Pai, na volta para o nosso lar. Confirma a bênção e a vitória que eu te peço e te agradeço, para a glória do Pai, do Filho e para a glória do Espírito Santo de Deus. Amém, amém e amém, Senhor Jesus. Vamos despedir, alegre. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Está terminando.